Ouça até o final o que Pablo Marçal disse da mente. As pessoas querem ficar fortes emocionalmente, é só para ganhar do outro, não é para ficar maior, não é para crescer, não é para servir mais. Esse é um método mesquinho do cérebro, é por isso que não sai do lugar. Uma das coisas muito fortes para ficar forte emocionalmente é nunca desperdiçar energia. Nunca. Pega energia, toda energia é boa. Fala assim comigo, toda energia é boa. Voltando com as babás e os funcionários que vão com a gente para os Estados Unidos, que a gente todo ano passa alguns meses lá de férias, elas todas relatam a mesma coisa. É gente que mora na quebrada aqui também, fica lá num dos melhores condomínios do mundo, a pessoa volta e fala, mano, por que aqui tudo é feio? Por que aqui tem lixo em todo lugar? Mentalidade. Você vai no Japão, é assustador. O Japão não tem lixeira na rua e não tem lixo na rua. Aí você fala, então eles não fazem lixo. E se colocar lixo no dia errado, paga multa? Isso aí nos Estados Unidos, né? No Japão. Lá nos Estados Unidos tem uma encheção de saco com lixo também, que eu nunca vi. Uma das coisas que eu mais levei a advertência até hoje foi o negócio do lixo. Cada dia é um jeito. Aí eu vou lá e falo, do jeito que está escrito ainda está errado. Eu falo, mano, sou um jacu. Aí um dia eu parei o caminhão, amigo, por que você não leva? Não, seu lixo está certinho, só o isopor que está errado, tem que tirar o isopor. Eu lá na porta, lá, arrancando isopor. Aí outro dia só o papelão, aí tinha isopor de novo, aí ele ficou bravo. Aí falou, rapaz, aqui não pega isopor. Tem o dia certo de fazer aquilo. Mas sabe o que é impressionante? Por que no Japão não tem lixeira na rua e a rua é limpa? Agora a coisa assustadora. Por que aqui tem lixeira na rua e tem lixo no chão? É ambiente, cara. Ou seja, o cérebro ele é moldado por isso. Qual o maior esforço você tem que fazer para o seu cérebro ficar mais forte? Ir para o caos. Eu estava correndo na NASCAR esse final de semana, eu estava meio abalado ali para correr com tanto campeão, né? Campeão de Stock Car, vice-campeão de Fórmula 1, campeão de tanta divisão. Aí eu falei, cara, como é que eu vou correr com esses caras? E aí treinando, aí foi para a corrida. Nossa, mas eu fiquei numa paz. Na corrida eu larguei em 21, soltei 6 posições, fui para o 15º, depois no oeste do Senna meu carro apaga e não liga de novo. Estava com problema no motor. Só que só de entrar no caos e ver aquela bateção de carro, aquele negócio me deixa numa paz, que eu gosto do caos. Aí entrando assim, a frena 200 km por hora no oeste, e aqueles carros, aquilo é música, é Mozart nos meus ouvidos. E eu fico em paz, aí começa a bater um carro no... Eu falo, esse cara está rodando para cá, deixa eu ir por aqui. E eu fico tão calmo no caos, chega a ser um absurdo. Sabe por quê? Eu treinei para isso. Mas meu cérebro nunca treinou em correr num campeonato onde só tem campeão. Eu já corri diversos anos, né? Não para valer, né? Mas como um desfrute, para network e tal. Mas correr com os campeões, eu fiquei olhando para cada um assim, eu falei, mano, o que eu estou fazendo aqui? Aí na hora de correr foi bom demais, porque eu soltei essa nhaca e engraçado é que aquela coisa dos campeões, eu falei, cara, eu sou um vencedor, eu não sou campeão, então eu tenho que ter a mentalidade desses caras, então vamos reconfigurar o cérebro. Mas quando eu vi a bateção e carro voando para um lado e para o outro, eu falei, eu estou em casa. Isso aqui eu entendo, vamos, passa por aqui, passa por aqui. O que eu quero que você entenda é que se seu cérebro for o escravo da sua alma, ele vai ser uma máquina poderosa de prosperidade. Se seu cérebro estiver no governo da sua vida, você está perdido. 100%. Não vai controlar a comida, não vai controlar nenhum pensamento, não vai controlar nenhum hábito ruim, não vai controlar absolutamente nada. Quando você pega e fala momentos difíceis, os momentos difíceis têm a ver com o seu grau de maturidade emocional. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala não, tem gente que fala com muita dor, assim, sentindo dor, falando não para o outro. Eu sinto prazer em falar não. É tipo, tem cota diária. E eu tenho que ficar falando não para bater as cotas. Às vezes eu quero até falar assim, mas rapaz, falta 5 até 7 ainda, essa hora aqui ainda não deu cota ainda, eu tenho que falar não para todo mundo. Amanhã eu vejo isso aí, agora é não. Que hora que acaba os não? Está esperando para pegar um sim? Dificilmente eu durmo com a cota completa. Mas, rapaz, você tem que ter prazer do confronto. Tem gente aqui que tem vergonha de falar o que deveria falar. Vamos pegar gente que já morreu por causa disso. A pessoa estava num carro,
Alguém ficou dando cavalo de pau, fazendo graça, você queria descer, mas tem tanta vergonha de confrontar, de cuidar da sua vida, de mandar, para esse carro que eu vou descer agora. E agora está lá no cemitério. Porque a pessoa não deu conta de falar um não. Um momento difícil, de verdade, é a sua falta de maturidade. Aconteceu um episódio muito massa. O Wander estava comigo, andando de moto, ele, a esposa, eu, a Carol. Aí passou um cara muito massa, no meio da quebrada, andando de uma roda, meio que para impressionar as mulheres, né? Porque, para mim, eu não vejo nada de impressionante daquilo. E ele passando fino dos carros e olhando para mim e balançando a moto. E pá, pá, pá. Aí eu olhei para cá, Carol, ele está te impressionando? Aí ela... Porque eu acho que ele está querendo tomar você aqui de mim, só pode. E aí, ele tomando aqueles finos, passando perto de poste, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Mas a gente riu tanto. Por quê? Porque o cérebro dele só tem uma coisa. Usar a principal habilidade que ele tem, que ele acha impressionante, isso faz ele sentir o Superman. Ele não calcula os riscos e nem quanto isso custa para o nosso bolso do SUS, que o que tem de gente quebrada lá todo dia, infringindo um artigo do CTB, o 9.503, acho que é isso? 90, o Código de Trânsito Brasileiro de 97. Acho que é o artigo 244 que ele está infringindo lá, né? Direção perigosa. E o cara está lá fazendo aquilo na cabeça dele, faz ele sentir o Superman, porque é a principal habilidade que o cara tem. Que é impressionante, o cara tocar de uma roda no meio da rua como se nada tivesse acontecendo. E ele fazendo aquilo, eu perguntei, e aí, Carol? A Carol, eu estou com muita pena dele, eu fiquei esperando a hora dele bater num poste. Se ele soubesse que ele estava gerando aquele tipo de sentimento, você acha que ele ia fazer aquilo para nós? Eu que já fui pobre, eu olhei para aquela cena e pensei, eu pensando a mesma coisa, eu ia passar daquele jeito também. E eu olhando para aquelas motos que a gente estava andando, umas BMW da casa bem cara, olhar e falar, esses playboy não sabem fazer isso aqui, vou te mostrar como é que é a vida. E tal. E aí, como eu já vivi esse cenário cerebral aí, mental, eu imagino que ele chegou num lugar lá na quebrada dele contando, nossa, eu humilhei os caras que estavam nas BMW e tal. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Assim como as crenças, eu quero que você entenda isso. Vocês riram com essa história, mas essa história é de vocês. É só trocar as motos. Não, eu não vou subir em palco, eu não vou abrir empresa, eu não vou expandir para os Estados Unidos. É tudo história que você conta para sua cabeça. É onda, entende? É frequência. Eu ri muito, mas eu ri muito. E eu estava assim, com compaixão, porque eu achei que ele ia bater mesmo, porque estava endemoniado. Ele passava de fino, erguendo assim, fazendo aquelas loucuras. Eu acho que eu vou juntar com o desafio. O Cunha, que é um dos melhores caras de manobra com carro, ele me desafiou se eu dou conta de andar de 2 rodas com carro, né? Carlos Cunha. Aí ele me desafiou, doideira. Presta atenção, o que são esses momentos difíceis, então? Um momento difícil é aquilo que você não domina. Quem nunca ficou sem dinheiro não sabe o que é a tristeza de ficar sem um dinheiro. Tem gente que já ficou sem um dinheiro. Quem nunca quebrou também não sabe o que é a dificuldade de você chegar no outro dia e não ter o que fazer mais com a empresa e nem com as pessoas que estão lá, nem com os fornecedores e os compromissos. Quem já passou por isso não é um momento difícil. Quem já foi traído, quem já foi abandonado, quem já foi ignorado, quem já foi humilhado. O problema é que se você não usar a energia disso, você não cresce e não fica mais forte.